Você quer emagrecer com saúde, de forma segura e eficiente? Eu vou falar para vocês sobre uma estratégia alimentar que é o jejum intermitente. Olá, eu sou a doutora Marília Cardoso, sou médica e trabalho com os conceitos de nutrologia e medicina integrativa. E hoje eu vou falar para vocês sobre o jejum intermitente. Essa é uma estratégia que tem se falado muito e as pessoas ainda têm muita dúvida sobre o que é, como fazer, e hoje eu vou tirar todas essas dúvidas para você. Como o próprio nome já diz, o jejum intermitente é um período que você fica em jejum, sem se alimentar, sem ingerir calorias, e outro período você vai se alimentar, é o período da janela alimentar que nós dizemos. Então, esse jejum ele pode ser feito de várias formas. A forma mais simples é o que a gente chama de 12-12. 12 horas de jejum, 12 horas para a janela alimentar. Isso se você ainda é iniciante e deseja começar a testar o jejum intermitente. As formas mais comuns são a de 14, 16 ou 18 horas. 14-10, 16-8 ou 18-6. O que é que significa isso? Eu vou falar para você da forma intermediária, que é a mais comum, que é 16-8. 16 horas de jejum, 8 horas de janela alimentar. Isso significa que você vai ficar 16 horas de jejum sem comer. É importante que você reserve um período que seja mais fácil para você e que esteja de acordo aí com suas atividades. Eu sugiro que uma parte desse período seja o período em que você esteja dormindo, porque é um período que você normalmente já faz o jejum. Um exemplo disso é você iniciar o jejum às 20 horas e quebrar o jejum às 12 horas ao meio-dia do dia seguinte. E aí você vai passar um tempo dormindo e não vai sentir tanto essa falta de alimentos por esse tempo. Só para esclarecer, esse não é um jejum absoluto em que você não pode ingerir absolutamente nada. Tem algumas substâncias que você pode e deve ingerir durante esse período de jejum e que vão te ajudar a permanecer no jejum. É importante, por exemplo, que nesse período você ingira muita água. A hidratação ela é fundamental enquanto você estiver em jejum. E por que essa prática? Por que ela é tão importante? Na verdade, o período em que você permanece sem fazer ingestão de alimentos, principalmente o carboidrato, que é uma fonte rápida e mais fácil do seu organismo utilizar como fonte de energia, você priva o seu corpo desse carboidrato, desse açúcar, e ele é obrigado a usar outras fontes de energia para te manter ativo. E essa fonte, essa segunda fonte mais fácil de ser utilizada, é justamente a gordura. E por isso, o jejum ele é tão eficiente no processo de emagrecimento. No período em que você não está ingerindo, ele vai usar a sua reserva. Ele vai usar a sua gordura como fonte de energia. E nesse período, você começa a emagrecer. Além disso, é um bom momento para o seu corpo estar eliminando toxinas. A hidratação é fundamental para esse processo também. Além da água, você pode estar ingerindo café sem açúcar, chá sem açúcar ou mesmo a água com limão, também sem adoçar. Nem com adoçantes e nem com açúcar. Durante a janela alimentar é onde as pessoas mais pecam, porque normalmente elas acham que por terem passado um período longo sem se alimentar, têm o direito de comer o que quiser e o quanto quiser durante essa janela que é mais curta. E na verdade não é bem assim. O que você precisa é fornecer para o seu corpo nutrientes para que ele continue trabalhando bem. Então, independente de qual for o horário que você for fazer a quebra desse jejum, ou seja, a primeira refeição após esse tempo de jejum, é importante que você faça boas escolhas. De preferência que você não inclua carboidrato, que você não inclua açúcares, porque isso vai te prejudicar. É importante que você consuma uma boa fonte de gorduras, uma boa fonte de proteínas, uma boa fonte de fibras, preferencialmente de vegetais. E por que evitar o açúcar e o carboidrato na quebra do jejum? Justamente porque durante o jejum, o que a gente mais evita é fazer o pico de insulina. E a insulina é um hormônio que regula, que controla a glicemia, a glicose que está dentro do sangue para dentro da célula. E como ela é um hormônio anabólico, ou seja, ela também favorece o acúmulo de gordura, a gente deseja que durante o jejum não tenha nenhum pico de insulina. Por conta disso, durante o jejum, como nosso objetivo é evitar que faça pico de insulina, quando a gente for se alimentar, na primeira refeição, é importante que esse pico ele seja o mínimo possível. Não só o açúcar faz pico de insulina, como também as proteínas e as gorduras.
mas de uma forma muito mais sutil. Além de fazer boas escolhas do que comer, é importante também que você coma devagar e não vá na ansiedade de comer rápido porque ficou muito tempo de jejum, muito tempo sem se alimentar. E aí, para não correr o risco de fazer a ingestão de grandes volumes de comida e botar a perder todos os benefícios do jejum. E tem mais, além de ser uma refeição que te dê um bom aporte de nutrientes, é importante que seja uma refeição que te dê saciedade para evitar a sua compulsão ao longo do dia, nessas próximas horas que você tem para se alimentar. Isso é fundamental para que você consiga bons resultados, porque de nada adianta você ficar longas horas sem se alimentar e por menor que seja o período, se você come de forma inadequada ou de forma compulsiva, isso pode prejudicar todos os benefícios do jejum e pior, você não conseguir não alcançar o seu objetivo. Se você já faz ou vai iniciar o jejum intermitente, uma informação importante é que ele não precisa ser feito todos os dias. Você pode iniciar fazendo 1 ou 2 vezes por semana e ir aumentando, podendo chegar a 3 vezes por semana ou mesmo em dias alternados. Isso se você for fazer um jejum de 14 ou 16 horas. Essa é uma boa estratégia. Se você aí está achando que são muitas horas e que são muitos dias por semana para praticar o jejum intermitente, eu tenho uma boa notícia para você. O jejum também faz regulação de hormônios, inclusive o hormônio da fome. E à medida que você pratica, a tendência é que você, durante o jejum, sinta menos fome e consiga prolongar ainda mais esse tempo. Você se adapta de uma forma muito mais fácil. E tem mais, além de regular os hormônios da fome e facilitar o seu processo de emagrecimento, o jejum intermitente ele traz outros benefícios, como a melhora da memória, do sistema cardiovascular, da sua energia e disposição durante o dia. Se você ainda não conhece essa prática, se você ainda não iniciou, eu sugiro que você procure um profissional de confiança que entenda sobre o assunto e trace a melhor estratégia para você. Se você ainda tem alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo, que nós estaremos produzindo mais conteúdos e a sua dúvida pode ser o nosso tema do próximo vídeo. Então aproveite, se inscreva no canal e não perca os próximos vídeos. Até breve!